Eu trabalhei por 25 anos nessa corporação, Polícia Militar. E verdadeiramente, eu estou aqui falando de coração, o Estado e muitos comandos não se preocupam com a saúde do policial. Não se preocupa. Eles se preocupam com as ocorrências. Eles se preocupam com as cobranças da população. Se a população está cobrando, o policial tem que estar lá. Ele não quer saber se ele está doente, se ele não está. Se tem condição, se não tem. Se tem condição, se não tem. Então, assim, nós precisamos avançar muito. Doutor Estevão, um advogado que... Eu vou perguntar, doutor, quando que o senhor começou a elaborar, se preocupar com o militarismo? Porque não são todos os advogados. E aqui, doutor Estevão, eu quero parabenizar o senhor, porque... profissionais que se preocupam com a força de segurança do nosso estado são poucos. E o senhor é um exímio, um excelente advogado, se preocupa com o militar. E o senhor sabe, quando fala de saúde do policial militar, o senhor sabe, porque o senhor ingressou há muitos anos atrás, eu poderia dizer até antes de eu nascer, ou logo próximo depois que eu nasci. O senhor já conhece o policial militar. Poderia até dizer isso pela vasta experiência que o senhor tem. O senhor, por muitas vezes, doutor Estevão, o senhor percebeu que a saúde do policial militar estava debilitada. Eu tenho certeza. O senhor pode falar algo sobre isso? Quando que o senhor começou a se preocupar com o militar, com o policial? Bem, eu vou fazer aqui uma retrospectiva da minha vida no meio militar. Às vezes tem até a conduta de um militar em decorrência da minha vivência, o Cabo Sena, nesse meio militar. Eu vivencio e estou no meio militar desde o ano de 95. Às vezes alguém me pergunta, o senhor é militar? Eu tenho, às vezes, experiência no meio militar, às vezes mais do que alguns oficiais. Pela minha vivência, minha convivência no dia a dia, nesses mais de 20 anos, né, no meio militar. E durante esse tempo, o Cabo Sena, eu, infelizmente... O senhor me contou uma história que comprou um livro, que é porque o senhor formou e comprou um livro já preocupado. Então, por isso que eu falei que foi muitos anos atrás. Na verdade, a minha história da advocacia, da defesa do militar, ela tem uma história que te contei, que logo após a minha formatura, eu me preocupei, eu não sei... Talvez a força divina, né, me encaminhou para esse caminho. Não sei por que motivo, eu já comprei um Código Penal Militar, um Código de Processo Penal Militar, e me comecei a interessar. E alguns anos após, eu comecei a trabalhar nesse meio militar. E já estou há mais de 20 anos, para não dizer, uns 22 anos no meio militar. E, Cabo Sena... Quase a minha idade, hein, doutor? Quase. Doutor, assim, rapidamente o senhor fala sobre isso, porque, assim, o senhor, por muitas vezes, o senhor viu muitos militares sofrendo, chorando, falando das dificuldades, falta de saúde, falta de apoio da corporação, enfim, sobre isso. Sim, eu não tenho dúvida, César, que talvez eu me preocupe mais. Já me preocupei e me preocupo mais do que alguns oficiais e comandantes de unidades. Quantas vezes me deparei com um policial, com o nervo à flor da pele, procurando uma saída, né, que seja um amparo psicológico, até pessoal. Quantas e quantas vezes eu acolhi e orientei esse policial, o qual, na sua unidade militar, não teve o amparo necessário conforme o regulamento disciplinar prevê. Então, eu conheço muitos casos de militares que realmente sofreram e ainda sofrem em decorrência desse desleixo ou dessa não preocupação com essa família miliciana que eu pertenço. De coração eu pertenço. Então, assim, dá para perceber, sim, que nós precisamos de uma atenção especial. Muito bom. Esse primeiro tópico, falando de saúde, falando de preocupações com os trabalhadores da segurança pública,